Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Mateus capítulo 12, dos versículos 9 ao 14. Aqui Jesus está, num sábado, entrando numa sinagoga após passar por uma plantação. Se você se recorda dessa passagem, você sabe que nessa plantação seus discípulos colheram algumas espigas porque eles estavam com fome. E a lei judaica, todos aqueles homens, incluindo Jesus, é claro, eram judeus, então deveriam seguir a lei judaica, dizia que no sábado o dia era de descanso, não se podia trabalhar no sábado. Então Jesus e os seus discípulos, avistados, são acusados de estarem trabalhando quando colheram aquelas espigas. Então, as pessoas ali que estavam naquela sinagoga, querendo acusar Jesus, perguntaram a ele se era permitido curar no sábado. E essa pergunta foi feita porque ali tinha um homem com a mão mirrada, com a mão aleijada, não podia abrir a mão. E Jesus responde que se alguns daqueles homens ali, encontrasse num sábado um cordeiro caído numa ribanceira, iria tirá-lo de lá. Então ele fala, olha, a bondade para as pessoas é tão conforme a lei quanto a bondade para os animais. E aí ele pede para que o homem estenda a sua mão e promove a cura. Esses homens aqui, eles eram mestres da lei, fariseus, saduceus, grupos de religiosos que estudavam essa lei judaica, que era uma lei religiosa e civil, sobre os costumes, sobre como se portar, era uma lei moral, enfim, era complexa e envolvia muitos parâmetros da vida humana. Esses homens, cada um desses grupos, esses rabinos, eles tinham a sua interpretação do que era trabalhar e o que não era trabalhar num sábado. Então um dizia, olha, trabalhar no sábado, se você andar 8 quilômetros sem carregar sacola nenhuma, você não trabalhou. Mas se você andar 8 quilômetros carregando uma sacola, você está trabalhando. O outro dizia, olha, se você andar 5 quilômetros, a partir daí já é trabalho. Olha, se você fizer qualquer coisa, você estará trabalhando. Enfim, cada um tinha a sua regra, o seu jugo. Jesus diz que o seu jugo é suave, o seu fardo é leve. Porque o ensinamento de Jesus, ele priorizava as pessoas. O ensinamento de Jesus vem para mostrar, não só para aqueles homens, mas para nós até os dias de hoje, que Jesus se importa com pessoas. Ele não se importa com doutrinas, não se importa com religiosidade, não se importa com regrinhas humanas, que muitos fazem ainda hoje, estabelecendo sobre a vida uns dos outros o que é pecado, o que não é pecado, e pior ainda, dizendo se as pessoas estão salvas ou não, se vão para o inferno ou não. Jesus aqui fala para eles, olha, se um cordeiro de vocês cair na ribanceira, num sábado, vocês vão lá tirar, para que o bicho não fique lá sofrendo, não morra. Mas por que com as pessoas, sobretudo com um homem aleijado como esse, a cura no sábado é trabalho? A cura no sábado é proibida. Então, esse evangelho de hoje mostra para nós que o Jesus em que acreditamos, o Jesus bíblico, o Jesus aqui deste Novo Testamento, é o Jesus que não está interessado em acusar, não está interessado em saber o que a pessoa fez ou deixou de fazer. Ele está interessado em olhar para as pessoas através da sua humanidade. Jesus não olha para os pecados, estabelecendo o que é pior e o que não é tão ruim assim. Porque existem muitas pessoas que olham para alguns pecados de maneira horrenda. Pessoas que eu estou dizendo cristãos. Enquanto que permitem que ao seu redor haja fofoca, intriga, maledicência, não perdoam. Coisas muito piores do que práticas sexuais e imorais que eles acusam nos outros. Muito piores do que aqueles pecados que eles olham com um olhar de horror e de escândalo. Porque, na verdade, não estão como Jesus, estão como esses homens aqui, presos a essa lei do sábado aqui, que resgatavam um carneiro caído, porque aquilo não era considerado trabalho para eles, mas queria proibir que um homem tivesse a sua mão curada. Jesus, quando ele encontra as pessoas em estado de pecado, ele não analisa
se o pecadão, se é um pecadinho, ou não olha com o olhar humano. Então, que a partir do Evangelho de hoje nós possamos saber que não há nada que nós façamos que faça com que Deus nos olhe de maneira menosprezada. Não há nada que nos separe dele. E que nós possamos olhar para as pessoas e os seus erros e os seus pecados com o olhar de Jesus Cristo também. Sabendo que Deus vai olhar para aquela pessoa que faz às vezes uma coisa que nós achamos absurda, que nós achamos um pecado tremendo, horrendo, da mesma maneira que Ele olha para aquele que vive quase que perfeitamente, mas tem apenas um pecadinho de nada. E para nós é um pecadinho de nada. Que nós possamos nos concentrar nessa realidade, a realidade do Evangelho. Deus abençoe você. Até amanhã.